Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 9º episódio da 5ª temporada, The Ascent. E estão aqui comigo hoje Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fer. Olá, hoje eu vou soltar um segredo. Que medo! E Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Oi, Mariana. Oi, Fernando. Sempre bom estar aqui. Nossa, será que é alguma impressão que eu tive desse episódio quando eu assisti que eu não lembro? Você quer que eu fale já? Não sei. Pode Você que falar. manda. Então, muitos anos atrás, quando a gente não conseguia ter acesso a todos os episódios de Deep Space Nine, ficaram faltando tipo uns 7 episódios para eu assistir. E eu tinha uma grande amiga que também não tinha assistido esses episódios e fez uma promessa comigo. Nós vamos assistir juntos. Então, eu tenho que confessar para vocês que faz tipo 15 minutos que eu terminei de assistir esse episódio pela primeira vez. E minha amiga não pode falar o mesmo, né, Mari? Veja bem, eu me mudei para Croácia e aí ficou meio difícil, entendeu? Detalhes. Mas os outros 6 episódios você chegou a assistir ou ainda não? Não, tô esperando, porque eu sou um homem que cumpre suas promessas. Bom, então vamos marcar no próximo dia que você estiver livre, de final de semana, a gente vai se encontrar e vamos assistir esses 6 episódios que faltam. Olha, sábado é meu aniversário. Então, tá vendo? Mas brincadeiras à parte, tá, gente? Não, mas você é interessante, pô. É só para dar o contexto de que por que um episódio do Odo eu só assisti a primeira vez agora, há mais de 30 anos que foi exibido. É uma coisa rara você assistir um episódio inédito de Deep Space Nine. Podia ter sido um episódio melhor. Muito bem, então The Ascent foi escrito pelo Ira Behr e pelo Robert Hewitt Wolfe e dirigido pelo Alan Crocker. E aí a gente tem 2 histórias, né? A história A, que é a história principal do Odo e do Quark, é a primeira vez que a gente tem uma história focada nos dois, porque a gente sempre tem aquelas briguinhas deles, um enchendo o saco do outro e tudo mais, mas sempre foram tangenciais aos episódios, né? Não era nada específico, né? Tá misturada ali na história. Mas é aqui finalmente eles fizeram uma história dos dois, inclusive já fazia um tempo que o Ira queria fazer uma história do Odo e do Quark, baseado numa peça de 1949 chamada Waiting for Godot. E é interessante porque o Ira, já desde quando ele tinha 15 anos, que ele tinha lido essa peça, e ele queria fazer alguma coisa com ela, só que ele não teve coragem, assim, no início de fazer aqui em Deep Space Nine, porque ela não tinha uma trama, eram simplesmente 2 personagens sentados esperando para que algo acontecesse e se insultando. E aí, quando finalmente aqui na 5ª temporada a equipe de roteiristas propôs um episódio do Odo e do Quark, fora da estação, em perigo, aí o Ira retomou essa ideia e finalmente colocou-a em prática. E juntou que o fato que eles também queriam enfatizar esse status do Odo como sólido, as suas fragilidades, queriam colocá-lo numa posição em que ele, como transmorfo, seria muito fácil se safar do problema, mas como sólido não, né? Então eles colocaram os dois lá para escalar a montanha e tal, para ver as frustrações do Odo. E aí, na sequência, na realidade, a gente tem 2 episódios. No episódio passado, em Things Past, o Odo já tinha sofrido bastante com ter que enfrentar
o passado dele, o fato dele ter condenado 3 bajorianos que eram inocentes à morte. Então aí aqui de novo a gente tem o Odo passando por um perrengue, e é até interessante porque eu acho que muito de como ele está se sentindo aqui, eu acho que junta tudo com o que ele passou no episódio passado, está se refletindo aqui também. E a gente tem a história B, que é do Nog e do Jake. Finalmente o Nog volta, né, depois de 1 ano na academia lá na Terra. Ele volta para fazer um segundo ano. Eles inventaram aqui para ele fazer, ao invés de estar tendo aula tal, ele ter experiências sendo um cadete tal, e trabalhando aqui na estação. Então diga aí, Fer, verdadeiramente você vai dizer quais foram as suas impressões iniciais do episódio, fresquinhas. Não, vamos lá. História A, eu acho o seguinte: tem coisas que funcionam bem em pequenos pedaços e tem coisas que não funcionam para um episódio inteiro. Eu acho que a relação do Odo e do Quark funciona em pequenos pedaços. Toda essa história deles nesse episódio é o que eu sempre falo, que eu sinto a mão do roteirista. E não funciona muito bem para mim. Funcionou, sei lá, por 15 minutos. Depois a gente vê o roteirista forçando as coisas. Ah, a nave vai cair. Ah, o Odo vai quebrar a perna. E no final, nada vai mudar. Eles ainda se odeiam, mas na verdade se amam. E a trama do Jake e do Nog, por mais que a gente possa se identificar com ela, vai ter uma pessoa diferente morando com a gente aqui agora. Para mim, o maior defeito é que o Nog volta completamente diferente. Isso não é abordado claramente no episódio. O Nog está completamente diferente e por isso que vai ter dificuldade de compartilhar um espaço com o Jake. Mas isso não é abordado claramente no episódio, do tipo, o problema é que o Nog mudou. Problema não, vamos lá. A convivência fica difícil porque o Nog mudou. E a solução depois é tão fácil que, meu Deus, chega o Cisco e dá ordem para os dois e pronto, resolveu. Pelo amor de Deus. E você, Castanha? Diga aí mais ou menos em linhas gerais o que você acha do episódio. Ele é um pouco diferente do que eu lembrava. A história B, digamos, a história dos dois, ela, em tese, ela faz sentido, né? O Jake é um pouco relapso, é um pouco lambão. Ele vai meio que pro estereótipo do escritor, de ser desorganizado, de ser meio porquinho às vezes e tal. E o Nog tá voltando do primeiro ano, que é a espécie de recrutamento, né? Que você faz mais a ordem unida, digamos, de academia, que você tem mais a parte disciplinar, que faz mais ginástica. Então faz algum sentido que ele volte dessa maneira, super disciplinado, com horário para tudo, meio bitolado. A palavra, na minha opinião, correta para o Nog é bitolado. E é claro que tem uma coisinha um pouco feia, que a maneira que isso é apresentado não é muito sutil. Nem a parte do Jake, se eu não me engano, a parte do Jake tem uma camisa dentro do replicador, sabe? Meio exagerado. Tem. É muito exagerado. E o Nog, ele vem, tá, a gente, vibrador, né, que chama vibrador, então o bitolado, a gente consegue imaginar até estereotipicamente isso aí, mas, de novo, é apresentado de uma maneira muito na cara. As ideias em si, tirando a coisa de ser muito na cara, não me tira do episódio assim drasticamente, até porque eu tenho certa simpatia pelo relacionamento dos dois. É que a coisa é resolvida basicamente porque o Cisco falou para que a coisa está resolvida, entendeu? Não foi feito nenhum tipo de amarração deles mesmos conseguirem resolver o negócio. Mas uma coisa que eu posso mencionar desse... Eu acho que o Cisco tem alguns momentos legais, assim. Você repara que o Avery Brooks está bem para baixo nesse episódio. Ele está jogando para baixo, está jogando para dentro no episódio. Eu acho que ele sentiu que o pessoal estava meio fora do timing. Ele assistiu assim, para baixo e para dentro. E eu acho que ele fez bem em fazer assim. Tem uma coisa que desde eu postular, digamos, que o Ron é um tipo de autista, de neuroatípico com altíssimas habilidades,
eu tenho começado a ver o personagem de uma maneira um pouco diferente. Então, com aquela piada que não é muito boa, dele sugar o sangue do Nog e ficar sacudindo para ver se ele é um changeling, eu comecei a sentir de outra maneira, entendeu? Eu achei até, é legal, tal, dessa nova perspectiva. Então, eu não desgostei também do Ron esperando o Nog, aí aparecendo aquela cerveja, ele tendo aquele orgulho dele atabalhoado. Eu achei legal, o Ron acabou virando uma espécie de MVP dessa trama que com certeza não foi projetada para ser dele. E a outra trama, que é a que toma mais espaço do episódio, ela é muito convencional. Eu acho que tem momentos legais, a ideia, de novo, eu acho interessante, eu acho que tem bons momentos entre eles, mas é aquela volta naquele... Que duas histórias de sci-fi que você vai escrever? Uma é a nave abandonada, e a segunda história que você vai escrever? 2 pessoas que caem no planeta numa nave e não tem mais nada o que fazer senão conversar. Então essa vai para o segundo. E junta aquela noção de que 2 pessoas que têm implicâncias umas com as outras, o que aconteceria com elas se ela tivesse que se unir e colaborar para sobreviver numa situação de vida ou morte? Então é um ponto de partida um pouco falho, na minha opinião. Eu acho que tem momentos, entendeu? Mas a forma que é desenvolvido não é aquela coisa natural, que você, aconteceu isso, o que vai acontecer daqui para frente? Não, você já está antecipando o que vai acontecer daqui para frente para casar os finais de arcos, para casar um certo clímax, e você vê de uma forma que não é muito interessante, que foge da grandeza. Talvez mesmo com ideias tão manjadas como essas que eu mencionei, até poderia ser um episódio mais forte para os 2. Mas o roteiro não cresce, não deixa crescer o bolo organicamente e acaba interferindo muito, e acaba ficando uma coisa um pouco chata nesse sentido. Apesar de ter bons momentos, apesar de ter boas atuações, eu acho que eles conseguiram, para variar, né, que às vezes é difícil, uma locação tirar bastante da locação, com ideias interessantes, mas ele é menos bom do que eu me recordava. Você está falando sobre a história B, que ela é mais curta. Eu acho que, ao contrário do que o Fer achou, eu já acho que do lado de ambos, eu acho que tem boas justificativas, embora pareça forçado, assim, eles terem colocado os 2 em posições opostas. Mas, assim, eu vejo que o Nog volta, né, com aquela coisa, assim, de ter passado 1 ano na academia, toda a disciplina que tem ali, e eu acho que ele tem uma necessidade de se provar, de mostrar que ele é capaz, de que ele é bom. Então você vê que quando ele chega ali para falar com o Cisco, ele fala yes sir umas 500 vezes, é até irritante, né? Ele falando yes sir, né? Tá, o tempo inteiro. Mas você vê que ele quer se provar, e aí ele fala assim, não, pode deixar que eu vou manter o Jake na linha, vou cuidar dele e tal, não sei o quê. Então, ele tem essa coisa. E aí, talvez ali na academia seja tão forte isso da disciplina, aquelas coisas assim de arrumar a cama, que tem que dobrar certinho e não sei o quê, tal, que ele chegou nesse pique. E o Jake, por outro lado, a gente nunca viu o dia a dia no quarto ali, né, nos aposentos dele e do Cisco. Então, o Cisco coloca que, será que é tão difícil colocar o prato de comida no replicador? Então, a gente imagina que o Jake já deveria ser um pouco bagunceiro, mas ele é a primeira vez que ele sai de casa e vai morar sozinho. Então, ele está curtindo o negócio de que, de repente, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa arrumar nada. Então, pegou uma roupa aqui e jogou num lugar, pegou outra roupa e jogou num lugar, dane-se. Não tem ninguém para mandar em mim. Saí da casa do pai, não tem ninguém para mandar em mim. E aí os 2 levam isso ao extremo. Então, num primeiro momento, eles estão se estranhando. Então, eu acho que, embora um pouco exagerado, eu acho que tem uma certa justificativa. Mas eu acho que 2 coisas que a gente tira principal dessa história, uma é o início ali, que é, como o Alexandre gosta de falar, é o momento quem nunca, é o Cisco sofrendo que o filho vai sair de casa,
vai morar longe, ele faz mó drama. Pô, mas eu não posso aparecer sem ligar, jantar uma vez por semana. Então ele tá fazendo aquele drama, como se o filho fosse morar do outro lado do universo. E quem nunca teve que deixar o filho sair de casa e se sentir dessa forma e fazer um dramalhão como se nunca mais fosse ver o filho? Eu ainda não. Você ainda não, a Nina ainda é pequena, mas eu já tenho a minha mais velha que foi morar em outra cidade para ir para a faculdade. E eu, quando ela foi, eu falei assim, vou te ligar todo dia. E ela, não, mas você não vai fazer isso, né? Eu falei, não, vou. Vou sim, vou te ligar todo dia. Enfim, então eu acho isso muito legal, porque a gente sempre gostou muito, sempre elogiou muito a relação do Jake com o Cisco. Então essa relação de pai e filho é muito legal, e acho que eles retomam umas coisas que são muito interessantes. Então o Cisco fala, pô, quem diria que você tá indo morar com o Nog, e eu, logo no início, eu não queria nem que você conversasse com ele. Eu acho isso muito legal, eles retomarem isso e ele falar isso daí. E a outra coisa é que, assim, no fim das contas, essa história B, eu acho que ela vem um pouco a serviço da história A. Eu acho que ela ajuda na passagem do tempo da história A. Então, em alguns momentos ali, quando eles vão para a estação, ajudam a gente ter uma ideia de que o tempo está passando, na história do Odo e do Quark. E eu acho que é para fazer um pouco do contraponto, que assim, eles mostram o Jake e o Nog meio que opostos, e o Odo e o Quark, a gente já sabe que eles são, né, muito diferentes e tal, só que tem uma diferença brutal, né, porque o Nog e o Jake são amigos e se gostam, ou seja, eles no fim são capazes de chegar a um consenso, embora tendo que ser meio que empurrados ali pelo Cisco a terem que se resolver, enquanto que o Quark e o Odo são meio que, assim, inimigos declarados, né, são completamente antagonistas, e eles não escondem que um não gosta do outro, né? A gente pode até discutir depois se por trás realmente é um ódio mesmo, não é, do lado de um, do lado do outro, mas eu vejo essa história B dessa forma. E acho muito legal também a conversa do Ron com o Cisco, que eles falando, né, pô, um reclamando que o filho é bagunceiro demais, o outro reclamando que o filho tá certinho demais, e aí é legal quando o Ron chega à conclusão, pô, um poderia se beneficiar do outro, né, eu gosto dessa conversa dos dois, assim. Fer, você falou rapidinho sobre essa parte, você quer aprofundar mais alguma coisa? Você acha que eu colocando essas coisas assim, você acha que fica mais interessante a história ou não? Continua sendo muito exagerada? Não, vamos corrigir aí. Eu não acho exagerada. Eu acho irrealista. Você entendeu? Você vai morar com alguém diferente, é óbvio que você tem seus hábitos e a outra pessoa tem seus hábitos. Vai ter atrito? Sim, vai ter atrito. Mas nada no nível do que a gente vê no episódio. A gente vê um Nog que não parece ser um Ferengi, ele parece ser um Lower Decks genérico, e ao mesmo tempo a gente vê o Jake sendo um completo relapso. E, desculpa, eu duvido que o Jake não sabia como cuidar da habitação deles, porque o Cisco é o comandante da estação. Eu duvido que ele ia permitir que o Jake largasse roupa jogada por todo lado. Duvido. Não faz sentido. Então, o Jake já deveria ter um senso maior. Eu acho que o atrito... Aí é que tá, Fer. Ele, sobre as asas do pai, ele tinha que, entendeu? Ser organizado, mesmo não querendo. E aí, quando ele vai morar fora, ele fala, bom, agora eu não preciso mais fazer isso. Só que ele bate de encontro com o Nog, que vem da academia, entendeu? Todo certinho. Não, Mari, desculpa. Nada justifica você ter uma peça de roupa no replicador. Nada justifica, entendeu? Então, pode ter sido exagerado para fazer humor, mas para mim não funcionou. Sinceramente, não funcionou.
Eu não consigo pensar em duas pessoas que são amigos sequer conseguirem conversar sobre convivência. Porque o episódio, na verdade, mostra isso. Eles não conseguem conversar sobre as regras de convivência. Para mim, esse é o maior defeito. Então, eu acho exagerado. Não sei se foi para humor. Se foi para humor, comigo não funcionou. Mas, para mim, é completamente irrealista. Eu acho que a ideia dessa colisão aí, a ideia inicial é boa, só que eu acho que como apresentado, eles optaram por uma abordagem meio hiperreal e simplificando. Eu acho que é uma abordagem mais para comédia mesmo, tentando tirar a comédia de algum jeito aí. Então você tem situações como, além da citada roupa no replicador, que a gente até consegue imaginar como é que ela foi para lá, se a gente tivesse tido uma cena com uma garota tirando a roupa, aí o negócio, né, esticou o braço e caiu lá dentro, a gente até entenderia, mas não foi o caso, né? Foi um negócio meio preguiçoso. Aí você chega com o Nog, ele chega ao quarto, já diz que vai ter toque de recolher às 10 e vai todo mundo para a academia às 4h30, mas daqui a pouco não é na academia, a academia no meio da sala, e ele tá com os halterezinhos bonitinhos lá, sei lá, é muito humor, assim, não é aquilo que eu imaginaria, tipo, a ideia é essa, mas eu quero tirar gargalhada disso aí de qualquer jeito. Então, isso é que eu achei esquisito. Eu não lembrava do tom do episódio muito bem, mas ao revê-lo eu achei, poxa, mas não era necessário isso. E o Avery Brooks, eu acho que ele percebeu isso, ele fez uma participação mais discreta dessa vez. O Ron, ele foi o Ron, de modo geral, com aquele comentário que eu fiz anteriormente. Eu acho que a ideia, assim, da colisão dos dois, eu acho possível, eu não vejo nada impossível. Só que ela foi feita fora da proporção, acho, dentro do razoável. Até porque a gente supõe que eles estão se falando de tempos em tempos, eles se falam. Não é como se o Nog tivesse sumido e reapareceu agora de dentro de uma lâmpada de Aladdin. Isso seria meio estranho. Então o cara chegar ali e falar, fixar horário, é esquisito, entre outras coisas, entendeu? Ou seja, a ideia eu acho até dá para trabalhar, mas eu achei que a apresentação muito, muito interessada na comédia foi meio over, assim, foi meio exagerado. Assim, por mais exagerada que seja a roupa ali no coisa, eu consigo ver, porque você vê que tem uma cena quando o Nog tá lá fazendo ginástica, aí o Jake acorda e ele tá com um cobertor em volta dele, aí ele anda, aí ele joga o cobertor no chão e aí ele vai pegar um negócio ali, então, sei lá, ele foi lá pegar uma bebida, aí ele tirou a blusa, aí pegou a bebida e largou a blusa ali. Eu que tenho uma irmã que é, por exemplo, quando ela vem aqui, eu encontro copo na casa inteira. Tem copo no banheiro, tem copo no meu quarto, copo no quarto que ela dorme, copo no escritório, copo na sala. Ela começa a fazer alguma coisa que ela larga os negócios abertos e aí depois ela vai fazer outro e não sei o que. Ela que não me escute isso. Mas assim, eu consigo ver isso daí, entendeu? Levando em conta que de repente ele passou a morar sozinho, não sozinho, mas sem aquela coisa do olhar do pai ali, eu consigo ver ele... Tipo, agora também não vou fazer nada, entendeu? E aí, de repente, percebe que ele tem que, na realidade, ele tá morando com outra pessoa, ele tem que manter a coisa num mínimo de coisa, que ele fala assim, pô, tava exagerando mesmo, né? E aí o próprio Nog também voltando, e aí acho que encontrando com o Jake e tudo mais, percebe também que ele não tá mais ali na academia, que ele também não precisa manter aquele nível de disciplina. Talvez o que faltasse mesmo era uma conversa mais com relação a isso, mas eu acho que é aquela coisa, é a história B que é para ser a coisa mais engraçada, mais pro lado da comédia. Eles não estão muito preocupados em explicar esse tipo de coisa e se aprofundar nisso, né? Pelo menos foi assim que eu vi. Aqui entre nós, eu também já fui morar sozinho, você acompanhou esse meu processo, mas se chegar na minha casa hoje, você não vai achar uma calça dentro do forno. Não, mas hoje você tem 40 e poucos anos, o Jake tem 18, 19. Quando eu fui morar sozinho em 2001,
ou seja, 20 e tantos anos atrás, você não ia chegar na minha casa e encontrar uma calça no forno, entendeu? Então, assim, tem coisas que estão exageradas demais. Acho que é o perfil da pessoa. Se eu pegar uma das minhas filhas e chegar na casa dela, a casa dela vai estar impecável. Se eu chegar na casa da outra, não vai estar impecável, vai estar no estilo do Jake, entendeu? Não, Eu eu não consigo tô enxergar falando, isso. Eu consigo enxergar isso. eu não estou falando que vai estar impecável ou não, é diferente. Eu estou dizendo que a minha casa hoje não é impecável, você entendeu? Como você disse, eu tenho 48 anos, ainda não tenho, faltam 2 dias, mas tudo bem. Mas a minha casa hoje não é impecável, mas você não acha uma calça no forno. Assim, não tem Eu por que consigo ver. ter uma roupa do Jake no replicador. Ah, ele foi lá e tirou a roupa e aí colocou ali, falou, depois eu arrumo, entendeu? E bola pra frente, entendeu? Mas enfim, eu consigo enxergar isso daí, acho que é um tom mesmo mais de comédia, essa parte, não estavam muito preocupados não com isso. Podiam ter baixado um pouco o tom, podiam ter feito outra coisa, ao invés de um monte de roupa espalhada, podiam ter colocado copo, prato, entendeu? É que talvez você não visse muito essas coisas ali, a roupa chama mais atenção, entendeu? Então, eu acho que eles A quiseram roupa fazer chama alguma atenção. coisa. A roupa tá espalhada pelo alojamento inteiro, beleza, chama atenção. Eu não consigo imaginar ninguém. Pode ser um defeito meu, Mari, mas eu não consigo imaginar ninguém que pega uma peça de roupa e joga em cima do lugar que você faz sua comida. Talvez tenha idiotas do mundo que façam isso. Eu não consigo visualizar. Pode ser uma falha minha. Eu acho que tem a ver com o universo ficcional, né? Porque prato e copo, restos de comida, são de muito fácil disposição aqui. E a gente não está acostumado a ver uma disposição similar com as roupas, ou seja, uma lavagem a seco via replicador, alguma coisa assim. Ou até via um transporte com alguma ajuda do computador e tal. Mas a coisa do copo, só colocar ali o negócio limpar, pegar os resíduos, processar, limpar, desreplicar, reconverter energia, essas coisas todas. Então, talvez para o universo seria pior ter os copos e os pratos. Então, talvez eles tenham tido essa ideia e deixado as roupas por conta disso. Mas de qualquer maneira, eu não acho a coisa mais bem resolvida, entendeu? Seja como for, né? É que, claro, é pouco tempo, aí tem que dar uma expandida, tem que puxar o riso. Eu compreendo o que eles tentaram fazer, mas sei lá, achei meio... Podia ter sido melhor, eu acho. Com certeza ter sido melhor trabalhado isso daí. Com poucas coisas assim, eu acho que teriam lapidado melhor a história. E aí tem uma última coisa dessa parte... Só uma coisinha, Mariana, antes. Eu acho que isso é bom, não sei nem se dá para fazer a coisa do espelho com a outra história, eu não sei se é tão bom nisso, mas eu acho bom para o desenvolvimento da série, eu acho bom trazer o Nog de volta, ele ir morar com o Jake. Em certo sentido, parece um desenvolvimento natural. Isso eu acho, parece ser algo natural, ou algo bem-vindo, pelo menos. Então, isso para a continuidade da série eu acho um ponto interessante. Deles irem morar juntos. É claro que você fica assim, será que no segundo ano a pessoa já pode fazer um estágio? Aí, não, mas a academia é diferente. Aí você pode entrar um pouco nessa discussão. Mas já que tem, eu não sei se isso foi usado outras vezes a posteriori, eu não tenho certeza, mas já que trouxe o menino, que é legal, né? Uma pena deixar ele lá, né? É bom ter ele aqui, algumas histórias boas foram ao redor dele, e eles conseguiram, eventualmente com a guerra, ele não voltou, então isso aí foi resolvido. Então, para a continuidade da série, eu acho que foi uma boa decisão ter os dois morando junto. No Companion, o Ira fala que ele quis trazer o Nog de volta porque eles não sabiam quanto tempo mais a série ia durar e ele não queria perder isso daí, ele não queria perder histórias com o Nog, por isso que ele trouxe e inventaram essa coisa de que ele estava indo ali e fazendo estágio no segundo ano.
Que, tipo, vai aprender mais na prática do que assistindo aula na academia. E aí, no fim, como ele pegou todo o negócio da guerra, ele acabou ficando ali, e aí, no final, ele já é promovido a alferes, né, no meio da guerra e tal, então ele acabou seguindo esse caminho. E a gente vê, né, durante a guerra tal, você acaba tendo que colocar um monte de gente ali, e no fim, você promove todo mundo e é na prática mesmo que o pessoal aprende e ganha os postos. E aí pula etapas, né, por conta disso. E só uma última coisinha, né, disso daí é que é interessante que a história que o Jake estava escrevendo, que o Nog pegou lá e fez umas correções e tal, e é interessante se a gente pensar que no começo... isso, chama Past Prologue, que coincidentemente, ou não, é o nome do segundo episódio da primeira temporada lá, né? E é interessante porque no início o Nog nem ler e escrever ele sabia, né? O Jake que ensina, a gente começa a ver lá em The Nagus ele fazendo isso, e aqui nesse daqui ele tá simplesmente lendo e corrigindo a escrita, né? Eu achei isso muito interessante para mostrar o esforço e em como o Nog realmente embarcou nessa e queria se provar e mostrar que ele era capaz, né? Bom, então vamos para a segunda parte da história. Só da parte assim de bastidor, é interessante a gente destacar que tanto o Armin quanto o René gostaram muito de estar podendo fazer essa história dos dois, porque os dois eram muito amigos, mas eles nunca tinham muito tempo de tela juntos, assim, né? Essa foi a primeira história em que eles estavam juntos, assim, praticamente o episódio inteiro. Então, eles gostaram disso e ainda por cima, o fato deles estarem em locação teve uma coisa interessante, porque eles possibilitavam que eles fossem jantar ali, não só os dois, mas acho que a equipe toda jantar sempre juntos, né, no final do dia, que isso normalmente numa gravação normal não acontecia, porque acabava a gravação, ainda mais de madrugada, quase cada um ia para sua casa. Então isso daí acabou acontecendo, né? E eles tiveram várias dificuldades ali, porque eles estavam esperando temperaturas mais baixas e no fim estava calor, os atores estavam suando e ainda com aquela roupa mais de frio, né, que tinha que simular que estava frio e tal. E aí o diretor de fotografia, o Chris Koskov, que estava substituindo, né, o Jonathan West, que estava se preparando para o episódio seguinte, né, o Rapture, então ele que acabou sendo o diretor de fotografia, então ele teve que trabalhar, né, para dar um ar de mais frio. Então ele conta lá que ele usou lentes mais abertas, os filtros, para poder pegar bem aquela coisa do céu azul. E aí tinha alguém lá da produção que conhecia o Monte Whitney, então ele foi capaz de mostrar uns locais, inclusive aquela cena da montanha, e quando eles estão subindo, que eles acham que eles estão perto da subida, mas na realidade eles chegam, eles veem que eles vão ter que descer e subir de novo. O cara que apontou o local onde eles iam ter essa paisagem, tudo, e que foi muito interessante, que eles conseguiram esses ângulos e tudo mais, né? E aí a gente tem os dois ali, começa com a história lá, que o Odo chega todo felizinho, que ele diz que ele vai levar o Quark para o grande júri e que ele vai ser julgado. Mas ele não dá informação nenhuma, não diz o que o Quark fez para estar sendo julgado, nem nada, mas ele está feliz que finalmente o Quark vai ser preso. E aí a história começa nisso daí, e aí segue. Mas queria ver, assim, vocês falando um pouco assim, o que vocês acharam dessa coisa inicial, porque o Odo sempre se mostra assim, de uma forma que ele gosta quando o Quark se ferra, ele gosta quando ele pode fazer alguma coisa ali com o Quark e tal, mas eu vejo que ao longo do episódio, no fundo, eu vou pôr em aspas aí, mas assim, o grande vencedor do embate entre os dois é o Quark.
E aí uma coisa que a gente sempre falou, que no começo eles colocaram o Quark fazendo umas besteiras, fazendo umas coisas que são imperdoáveis, que fala, pô, o cara tinha que estar preso e tal, e que é ruim porque acaba diminuindo os outros personagens, né? Como que o Sisko, como que o Odo, como que a Kira nunca conseguiram prender o Quark pelas coisas que ele fez. Então fica aquela coisa assim, né? E até o Quark dá uma ensabonetada lá no Odo, que ele até perde o rumo. Então, assim, como a gente sabe o que aconteceu no começo, meio que me incomoda, assim. Porque o Quark tem razão em algumas coisas que ele fala, mas a gente pensando no histórico dele, não deveria. Você está falando desse episódio. Eu acho estranho a parte da trama que não me parece fazer muito sentido. É que o Odo deveria ter um papelzinho lá dizendo assim: fulano de tal da sua jurisdição é requerida a presença, você é oficial de justiça, você tem que levar o cara lá, tal, um papelzinho por motivo tal. Então, acho que no mínimo o Odo deveria saber do que se tratava. Eu acho que, eventualmente, o Odo ficar surpreso sobre o que está acontecendo, eu achei meio solto, né? Para você ter um tipo de reviravolta ali mais na metade da história. Eu achei meio esquisito aquilo ali. Eu achei isso aí não particularmente muito bem feito. Eu acho que o Odo vem com essa, já tem essa coisa que não cai bem comigo em termos de história. Aí o Odo vem com essa de que tá levando o Quark com certeza para ficar 10 anos preso, sem saber o crime, sem saber as condições, sabe? Sem saber, no final ele demonstra que não está sabendo de nada. Já que ele está achando que o outro vai se ferrar, ele não está sabendo de nada, aparentemente sabe menos que o Quark matou quem tinha mandado aquela bomba, ele mereceu levar aquela porrada. E aquela porrada é bem danada, né? Porque você é um agente da justiça e você, em boa parte da sua vida, você se define pelo seu trabalho. Depois ele começou a acrescentar outros elementos à vida dele. E aquele cara você nunca conseguiu pegar e você considera desprezível. E, ao mesmo tempo, o que isso diz sobre você? Eu achei uma coisa legal. Acho uma coisa assim até, talvez, reveladora. Talvez algo que ele... Algo não no sentido de dar uma ferroada no Odo, mas talvez saber alguma coisa sobre o Odo que a gente nunca soubesse. Ou pelo menos ele nunca tivesse assim compreendido. E o Quark, no final, ele demonstra um certo brio, né? Que não é muito comum do Quark. Ele não é um cara fisicamente muito bem preparado, ele não tem esse brio todo, e ele demonstrou ali que, talvez até por despeito com relação ao Odo, não sei a motivação ali, pelo menos pra mim não tá tão claro assim, que ele meio que salva, heroicamente, ele salva o dia, né? O Odo tá lá ferrado. É o que ele falou, pô, meu irmão vai ficar com o meu bar, meu sobrinho foi por aí, né? vai totalmente corrompido pela vai ser frota. corrompido pela federação e virar capitão. Meus ossos vão ficar aqui e não vão ser vendidos. Aí ele falou, não é possível, entendeu? É agora, eu vou nessa, eu vou dar o meu máximo. E aquela cena lá do paredão, você repara que é fazer alguma coisa com muito pouco. Ali dá a entender que ele realmente comeu pouco, o diabo amassou, apesar de ter muito pouquinho tempo de tela, e ele dá duas braçadas ali para se mover ali, e você vê que ele tá deitado, que no fundo era para estar em pé, né? Quark em pé subindo aquilo ali, empurrando, é meio heróico mesmo, mas é o que tem para hoje, e a gente tem o Quark salvando o dia. Eu não entendo a história sob esse ponto de vista do Odo não saber, e a gente tem que descobrir ali, também por ajuda do Quark, o que de fato está acontecendo, quem jogou a bomba. Eu acho um pouco esquisito esse negócio ali do cara pegar o Quark, vamos ali. Por quê? Não sei, você vai se ferrar, sabe? Achei meio estranho isso. Pelo que eu entendi, meu entendimento é esquisito pra dedéu, assim. Isso aí eu não lembrava do episódio. Vendo o episódio, eu falei, pô, não é possível. Eu vi o episódio de novo, eu continuei achando que o Odo realmente não sabia, que ele não estava jogando nada, ele realmente estava por fora geral do negócio.
Aí isso aí também atrapalha muito gostar, fora a camada anterior de serem histórias da nave auxiliar caída, dos dois rabugentos que têm que se unir para salvar as próprias peles. Aí sofreu mais do que eu lembrava, ficou pior do que eu me lembrava também essa história. Você não achou, Fer? Porque assim, como que a O que o Odo Federação não sabia? avisa? Vocês entenderam? Não, O que o Odo sabia, Só afinal? sabia que era para levá-lo para esse julgamento. Então Agora, eu tô louco. é um absurdo a gente pensar que a Federação mandou o Odo levar uma testemunha contra um sindicato, caras da máfia perigosíssimos, e não avisa e colocou a vida dos dois em risco, como a gente pôde ver, porque se o Quark ia lá para testemunhar contra eles, obviamente que os caras podiam querer matá-lo para ele não poder testemunhar. Como que ninguém avisa o Odo disso, do perigo que seria? O que você acha, Fer? Isso se chama furo de roteiro. A gente tem que botar os dois numa nave auxiliar, a gente tem que criar conflito e blá blá blá. Tem que ter uma surpresa na história. É só isso. É o que eu falei antes. A gente sente a mão do roteirista, entendeu? Então você tá falando que o Odo realmente não sabia de nada. O Odo tava... O episódio demonstra isso. Eu tô avaliando pelo episódio. A gente tem que avaliar pelo episódio. Pelo que a gente assistiu. O Odo não sabia porcaria nenhuma. Caramba. E sim, é um absurdo ele não saber e tarará? Sim, é um absurdo. E a gente chama isso de quê? Furo de roteiro. Eles quiseram fazer para ficar aquela coisa do plot twist. Na realidade, ele não tá lá indo para ser acusado. Ele tá lá porque ele vai ser a testemunha. Só que aí você falha nisso daí. Mais. Não, eu entendo essa reviravolta é interessante, mas tinha que ter sido melhor construída. Porque assim ficou esquisito. Tanto que eu fiquei achando que eu tinha perdido um pedaço do episódio. Não, perdeu não. Eu começo a entender por que em 30 anos eu não tinha assistido esse episódio ainda. Meu Deus. Gente, agora de pouco, assim, eu não sei quando esse episódio vai ser liberado, mas agora de pouco a gente comemorou 30 anos do Tetra. 30 anos do Tetra é 30 anos de que eu estava gravando The Storyteller. Eu também, eu lembro disso. Na Record? Eu lembro. Parar a gravação porque eles interromperam a transmissão de Deep Space Nine para mostrar a repercussão do Tetra. E só para dar uma noção de tempo, tá, gente? E alguns anos depois eu poderia ter assistido esse episódio e não assisti, porque não estava na minha lista nem na lista da Mari. Ou seja, não era coisa boa. Eu acho que tem umas coisas interessantes. Eu acho que eu gosto daquela briga dos dois, de um falando que odeia o outro, assim, efetivamente, né? Pô, não gosto de você isso, você aquilo. O Odo batendo na tecla que o Quark é um fracassado e o Quark falando que ele é fascista. Ele falou várias vezes, né? Várias Você repara vezes. aqui no Closed Caption, quando eles estão literalmente rolando morro abaixo, ele fala fascista várias vezes. Sim. E no fim, embora o foco aqui talvez fosse no Odo, eu acho que o personagem que ganha mais com essa história é o Quark. Como eu falei, a gente tem que esquecer um pouco aquele Quark inicial, de ter feito aquelas coisas absurdas, como deixar o Bashir possuído lá pelo Vantika sair de Deep Space Nine e roubar a nave, dele deixar aquele trio entrar em Deep Space Nine e a Dax quase morrer por conta disso, né? Já dizia que o cara arrancou o simbionte dela. Então, assim, tem coisas muito pesadas ali que aconteceram com o Quark, mas eu acho que eles sempre quiseram meio que mostrar, assim, que no fim das contas, o Quark, ele tem compaixão. Embora ele não queira demonstrar isso, no fim das contas, ele é um cara que tem uma compaixão. Ele é aquela coisa, né? Ele foi criado ali para criticar a Federação, para criticar a humanidade. Então a gente tem aqueles discursos dele lá em Degen Radar e depois mais para frente em The Siege of HR 558, por exemplo.
E é interessante que, por exemplo, no arco da Guerra Dominion, que a gente vai ter agora no começo da 6ª temporada, o Quark é que no fim das contas salva todo mundo da prisão lá, enquanto que o Odo foi quem que traiu os amigos. A gente chega lá. Então, quer dizer, a gente sempre colocou o Quark na posição do vilão, do cara que é o bandido, que é o cara que fica tentando ganhar dinheiro em cima dos outros, fazendo coisas escusas e tal, e o Odo como o cara que defende a justiça, a ordem e tal, não sei o quê, e no fim das contas algumas coisas assim, não é tudo preto no branco, né? A gente tem vários tons de cinza aqui, então a gente vê isso. Não vamos julgar alguém por algo que ele ainda não fez na série. Mas aqui mostra isso, porque você vê o Quark, ele sempre tem essa coisa, ele não quer demonstrar que gosta, então aí ele vai lá no quarto levar a cerveja, né, o root beer, não é cerveja, né, é tipo um refrigerante, né, o root beer, e, beleza, mas aí ele não quer pagar de bonzinho, então ele fala, não, isso vai custar 10 strips de Latinum lá, né, por Ron, né, você vai ter que me pagar, não é de graça. O que isso tem a ver com o Odo? Não, eu tô dizendo do Quark, do como que o Quark é demonstrado nesse episódio, entendeu? Essa coisa da compaixão, essa coisa de que talvez ele não seja assim, não é mal, né? Mas não é o cara que pinta ser o cara ruim, né? Como o Odo coloca, que ele merece ir pra cadeia. Então, eu acho interessante disso dele, que no fim ele que vai lá e que salva. Então, eu gosto dessas nuances assim que eles colocam do Quark. E não, mas eu estou esperando muito para assistir o Delta Flyers. Vai demorar ainda o podcast do Garrett Wong e do Duncan McNeil, mas o Armin faz junto com eles. E é muito interessante o quanto o Armin defende o Quark o tempo inteiro, assim, é muito bom, assim. E eu ouvindo o Delta Flyers, eu tenho gostado mais do Quark, porque o Armin fala com paixão, assim, sobre o personagem, sobre as motivações dele e tal. E o Armin é incrível, assim, as coisas que ele fala. Eu acho um cara muito legal. Então, aí, eu acho que eu fico olhando, assim, esse episódio, assim, e comecei a pensar, assim, que eu gosto mais da parte do Quark, mais do comportamento dele, do que o Odo. Talvez um pouco por conta disso, sabe? Não, eu acho que nesse episódio o Odo fica um pouco antipático mesmo. Pera. Sim. Então eu tô saindo agora da gravação, tá? Só que não. Ô Mari, é que, assim, eu vou falar como eu encaro essas coisas. Eu encaro esse episódio como, literalmente, como se fosse a primeira vez que eu assisti. Eu tento não pensar no que vai acontecer depois. Se tem alguém gravando podcast hoje, 30 anos depois, com o Armin Shimmerman falando o que ele pensa do personagem não sei o quê, tô nem aí. Eu tenho que ver o que está na tela e que o episódio apresentou. Sim, o episódio apresentou algo valoroso do Quark. Não tô negando isso, tá? E diria até que tem uma falha no episódio, que é o Quark realmente subiu até o topo da montanha. Isso não é falado, que eles já estavam tentando conseguir o sinal antes. E não mostra que o Quark chegou no topo da montanha. Eu tendo a acreditar que ele não chegou no topo da montanha. Sim, chegou em algum momento ali que daí ele conseguiu, ele podia ir tentando ao longo do caminho ligar e uma hora deu a conexão e conseguiu enviar a mensagem. O Quark foi lá e se sacrificou. Bom, primeiro, o Odo fez pressão nele para fazer isso, e o Odo tentou fazer isso e só não conseguiu porque estava debilitado com a perna quebrada. Não tô aqui porque... Não tô falando isso porque eu gosto mais do Odo. Pelo contrário, eu adoro o Quark. Amo o Quark de paixão. Realmente. Mas como não ficou muito claro o quanto o Quark podia ter andado 50 metros e conseguido o sinal. Eu acho que não, porque o ambiente muda completamente.
é muito vento e tal. Então ele mostra como se ele tivesse muito mais alto do que mostra ele essa e o Odo passagem, estavam. Mostra, E realmente. tem uma quebra ali também. Porque, Pera. Porque tem uma quebra. Quando ele sai, que ele fala, não, ele larga o Odo e ele sai, corta, volta para a estação, mostra a resolução da história do Jake e do Cisco, e que eu falei lá atrás que essa história B, ela tinha uma função também de ajudar na passagem do tempo da história A, e aí quando volta, a gente vê o Quark lá subindo só numa rocha, você não tem mais árvore em volta, claro que eles colocaram num foco mais fechado só nele, para não mostrar em volta, porque obviamente eles não filmaram lá no topo, eles pegaram uma pedra mais ali e tal, e filmaram aquilo ali, mas você tem o vento e tudo mais, então demonstra que ele está num local. Pode não estar no topo, mas que ele subiu pra caramba ali, ele subiu. E aí você corta pro Odo num ângulo que mostra o topo das montanhas e não há nenhuma nuvem no céu. Não faz nenhum sentido. Não, você pode ter vento, você não precisa ter nuvem para ter vento. Não. Eu tô falando de iluminação, Mari. A iluminação do Quark, naquele momento, é como se ele estivesse nas nuvens. Não, Ele não ele tem só outra tá no história. alto. Não aparece o céu. Não aparece o céu na tomada. Você não sabe. Mas aparece o céu na tomada do Odo. Sim. Na tomada do Odo tá tudo limpo. Então não tinha por que tá escuro na tomada do quarto. Não É tá uma falha escuro. grave. Não achei, não. Não achei, não. Eu achei. Não vi isso daí, não. E só uma correção que você falou, que não importa o que o Armin tá falando, tal, não sei o quê. Eles ainda estão na segunda temporada, então as coisas que o Armin tem falado é dos episódios até aquele momento, tá? A defesa dele, do Quark, das coisas que acontecem. Toda vez ele reclama, fizeram isso com o Quark, mas ele queria fazer isso, não sei o que e tal. É até a segunda temporada, onde tá, né? Nesse momento que nós estamos gravando. Mas, esse episódio aí vai ser exibido só em dezembro de 2025. Mari, se ele estivesse falando desse episódio, não interessa. O que interessa é o produto que foi apresentado. E o que foi apresentado aqui, para mim, mostra que o Quark tem muito mais razão nas coisas que ele fala do que o Odo. Porque, assim... Mas aí foi o que eu falei. A gente tem o Things Past, em que o Odo tem nas costas toda a frustração dele estar como sólido, dele ter sido abandonado pelos fundadores. Aí, no episódio passado, ele tem que confrontar o fato de que ele errou na profissão dele, em que ele não admite esse tipo de erro, e aí ele chega aqui e está completamente frustrado com a situação de que ele está lá naquele planeta com o Quark e ele não pode fazer nada, porque se ele fosse um transmorfo, ele até fala, não, eu poderia me transformar aqui num pássaro sei lá o quê, ia levar esse transmissor lá para cima, ia resolver o problema, tal. Então você vê que ele tá bem fora de si, assim. São, né, coisas diferentes. Uma coisa é que o episódio mostra, outra coisa é que pessoas discutem sobre o episódio anos depois. Sim, daí a gente pode entender no ponto. Não, o ponto é, pega o Zack Snyder. Zack Snyder fala, eu tinha todo um plano para descer e não sei o que, e não aconteceu. Tô nem aí com o plano dele. Eu tenho que avaliar o que está na tela. Você tem razão quando você fala que está na tela faz sentido com os episódios anteriores. O meu comentário foi só, tem gente gravando podcasts agora sobre isso? Não importa. A gente tem que avaliar o episódio da forma como ele foi concebido e apresentado lá atrás. Mas é o que a gente está fazendo aqui, não é? Enfim. Não. Se você começa a falar de outros podcasts e que o Armin não sei o quê, não é o que a gente está fazendo, né, Mari?
Não, a gente não falou do que o Aira pensou quando escreveu o episódio, o que ele queria, qual era a intenção dele. Várias vezes a gente fala, depois eles falam, pô, não gostamos da recepção do episódio, não gostamos como ele foi gravado. A gente está falando do episódio. E eu estou dizendo qual é o sentimento do Armin em relação ao personagem dele. Ok. É só isso, entendeu? E que me faz gostar mais do personagem, porque ele defende o personagem dele de forma apaixonada, e isso faz diferença quando você vê a pessoa assim defendendo o personagem, porque o Quark nunca foi um personagem que eu gostei muito, né? Eu sempre tenho problemas com episódios ferengues, assim. São longe de serem os meus favoritos. Muito embora boa parte dos episódios ferengues eu dei notas muito boas para eles, porque a gente consegue ver vários pontos interessantes, né? Eu acho que o Castanha fala muito bem em como os ferengues têm um peso ainda maior hoje no que eles retratam com relação a essa coisa do capitalismo e tudo mais, que tem muito mais a ver com o que a gente vive hoje do que talvez na ocasião quando Deep Space Nine foi exibida. Então eu acho isso interessante e acaba me conquistando, assim, achando interessante isso daí. Eu acho que o Quark se sai por cima da carne seca nesse episódio e o Odo fica meio vendido pelo roteiro, né? Ele sai como uma pessoa muito arrogante, assim, excessivamente arrogante e bem por fora da situação. Ele chuta que o Quark vai se ferrar. Meio complicado, assim. Isso é meio esquisito. Eu queria mencionar algumas partes que eu acho interessantes. Uma parte é a parte que o Quark, primeiro, ele tenta fazer o Odo jogar o Fisme, que é aquele jogo que o Kirk inventou lá no Episode of the Action, bem famoso. Eu queria mencionar que o interesse do Odo, depois ele desconversa, pelos romances. Aquele romancezinho meio que você consegue criar uma imagem sensual na mente, aí ele desconversa, ele como sólido, talvez ele tomasse esse interesse. Tem uma menção meio angular com relação a Kira, do Quark, e na coisa dos restos mortais dele, ele fala do romantismo fica exacerbado e ele quer que coloque as cinzas dentro do balde e jogue de volta do wormhole onde que ele veio. Eu achei curioso. Tem esses pedacinhos assim que você pensa sobre esse personagem, eu acho curioso. Eu acho que o romance vai ter uma sequência e aqui, não sei, acho que o final ele meio que precisava de uma fala para ele deixar como último registro, mas tem a possibilidade no final de melhor ainda, aí corta, o Bashir tá cuidando dele já. E é claro, como a Mariana mencionou, o Quark ele fica motivado por aquelas contradições lá com o Ron e com o Nog, e o Odo lembra também que ele gostaria de ter as partes lá cortadas e feitas, leiloadas as partes dele. Isso também faz sentido. Como continuidade, eu acho que faz sentido para os personagens também. As partezinhas, assim, eu acho que eles têm uma química legal e vê-los indo e vindo um no outro é interessante. Mas é curioso, né? Porque apesar desses problemas graves do Invasive Procedures e do lado do Vantika, o Quark não é um gangster. Ele é meio que um trambiqueiro. Ele quer uma cerveja, um pouco trambiqueiro, um pouco contrabandista, um pouco muambeiro. E eu acho que eles perderam um pouco a mão ali no começo. Acho que até não necessariamente no Nagus, talvez um pouco. Que eles perderam um pouco a mão nisso no começo dele, que ele se meteu a fazer umas coisas muito... São difíceis de você continuar a série ele tendo feito certas coisas. Mas ele é um trambiqueiro menor. E o Odo, ele meio que... Ele cria essa rivalidade... E às vezes ele nem sabe por que ele criou essa rivalidade. Eu acho que para ser tão orgulhoso com o trabalho que ele realiza, tomar a invertida que ele tomou do Quark, se eu sou um carrapato tão insignificante e você nunca me prende, o que isso diz a respeito de você? Então, às vezes, ele é um trambiqueiro mesmo. O Odo se diverte de alguma maneira em impedir certos trambiques, permitir outros, que ele não vê grande problema.
sendo um pouco trambiqueiro também, e ao mesmo tempo contando uma história para os outros e não contando alguma para ele próprio, talvez. A gente pode pensar que ele tem algo que ele não admite com relação ao Quark, e aqui a gente vê os dois tendo uma relação que tem certas regras que eles não escrevem, que eles não admitem, mas eles vivem por elas. E acho que apesar do episódio em si não ter empolgado, é um par interessante, não costuma dar errado em tela. Apesar de que aqui eles tiveram um uso menos homeopático, digamos, e não foi tão interessante. De todo modo, grande química e uma relação que eu acho interessante, apesar de tudo, visto aqui. Do que você falou aí, quando o Odo está fazendo, né, o diário o último diário dele, ali, gravando e tal, é interessante que ele passa o episódio inteiro dizendo que odeia o Quark, que quer prendê-lo, blá, 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 mas aqui ele fala uma coisa que mostra respeito a uma vontade do Quark, embora ele continue gozando do Quark, assim, ele não deve ter conseguido chegar lá, tal, mas o Quark gostaria que os restos dele fossem vendidos e tal, então você vê que tem um lado do Odo, assim, que ainda que ele não queira dar o braço a torcer, ele mostra isso daí. E eu acho muito legal também, outra coisa, quando o Quark fala pro Odo, pô, eu achava que você era desse jeito, que você era misântropo, porque você era um transmorfo, mas agora que você é sólido, que você tem a oportunidade de se ligar mais com as pessoas e tal, né, que você tem um lado humano, mas você continua sendo dessa forma. E eu acho que é interessante que fala muito sobre o Odo, em como ele tem essa coisa ali de preferir a solidão, ser avesso às pessoas, não gosta de ter uma vida social. Eu acho legal essa leitura que o Quark faz. Mas às vezes eu não vejo ele fazendo isso para encher o saco do Odo. Na realidade, meio que parece que ele quer dar um empurrãozinho pro Odo. Fala, pô, mas agora você é assim, por que você não faz algo diferente? Por que você não aproveita, né? Pô, agora você pode comer, você pode aproveitar. Porque antes você não socializava, falava assim, eu não almoço, eu não como, eu não gosto de beber. Quer dizer, você não bebe, você não come e tal. Mas agora você pode fazer isso, né? Uma maneira de você se socializar quando você tem isso. Então, eu acho isso interessante, essa leitura que o Quark faz do Odo. Sim, acho que falou de boa, sim. Falou naquele sentido de bartender mesmo. Acho que falou de boa. Até porque ele estava querendo falar com ele, né? Não sei, tinha o interesse de, naquele momento, ele querer saber o que estava acontecendo, né? Mas ele falou de boa, com aquelas cartinhas. De boa pro Quark, né? O Quark tem seus interesses, né? Não sejamos ingênuos, né? Pelo menos isso, o personagem tem claro que ele tem esses interesses. Ele é trambiqueiro, no mínimo. Mas ele estava ali tateando e falou isso, mas acho que falou de boa. Observação que é algo além das habilidades dele, né? Algo dele mesmo, da personalidade dele, né? Que não mudou por ele ficar daquela forma o tempo inteiro. E ele sofre uma fratura exposta, né? Ele explora a condição humana aqui. Frio, fratura exposta, dor, machucado. Ele explorou bem aqui. Mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse episódio? Não, eu acho um episódio inócuo. E você, Castanho? Ele é pior do que eu lembrava. Na história B eu vejo as ideias da colisão dos dois rapazes, eu vejo mérito nas ideias, eu não vejo tanto mérito na apresentação dessas ideias. Na história tem um problema sério aí de roteiro, da questão do Odo não saber o que está acontecendo, assim, ele pegar o Quark e levar no explorador por uma semana, sem nele podia comunicar com a base lá. Meio estranho, né? Se a gente começar a pensar em termos de trama nesse acidente dessa nave auxiliar, teve muito tempo para eles mandarem uma boia subespacial ali para se comunicar, para marcar o território. Ou seja, tem coisas assim, né? Coisas que a gente acaba passando por cima quando o episódio é suficientemente bom em outros pontos. Mas eu vejo
problemático aí, porque um negócio que eu não lembrava que era tão solto assim, a questão dessa viagem, dessa missão do Odo de levar o Quark lá. Eu achei um pouco absurdo se você parar pra pensar. Se quiser levar um pouco a sério isso, é um pouco absurdo mesmo. E a história em si não é tão legal assim, é uma história básica. Eu acho que é competentemente dirigida, tem a coisa da locação que eles aproveitam bem, o calorzinho para se passar por friozinho, eles fazem direito, tem tomadas interessantes para mostrar que o Quark está de fato carregando ali as coisas. Acho que eles são competentes assim. Tudo bem, as atuações são boas, de modo geral, principalmente do René e do Armin, mas é mais fraco do que eu me lembrava, assim meio um pouco decepcionado, assim. A memória achava melhor esse episódio. Eu acho a atuação do René Auberjonois e do Armin Shimerman maravilhosa. Acho que os dois têm uma química muito grande ali, eles fazem muito bem. Gosto muito de como eles atuam, acho que eles são excelentes. Mas realmente, como você falou, se a gente for pensar assim, quando acabou de achar... Imediatamente o Odo podia ter mandado uma mensagem para a estação e qualquer coisa. Tipo, eles ficaram dias lá sem comer e água. Ok, no começo a gente vê que eles estão lá num lugar que tem uma cachoeira e tal, mas a gente não vê em nenhum momento eles carregando um negócio para beber água. Ficar sem comer ainda vai, mas ficar sem beber água não dá, né? O corpo humano não sobrevive. Como é que foi feito isso? Se tinha algum aparelho, se tinha alguma reserva... se eles tinham algum outro equipamento funcionando. Pequenos detalhes assim que fazem um pouco de falta. Se não tinha como usar mais tempo a carcaça do explorador ficar ali, não tinha nenhuma unidade portátil, seja lá o que for. Então, coisas assim que eles nem mencionaram. Eles quiseram dar aquele ar meio de túnel, assim, para... segue aqui, a história é essa. E eu acho que em detrimento de uma boa história. Essa foi a escolha. Mas eu acho, voltando à coisa, eu acho que o que chateia é a questão do Odo, porque ele demonstrar que factualmente ele não sabia o que ele estava fazendo com o Quark naquele explorador, imputa a ele uma arrogância muito grande, que talvez não caiba no personagem. Então ficou um negócio meio pesado, assim, ficou esquisito pro episódio. Então isso é o ponto principal. O resto são coisas esquisitas, assim, provavelmente tem várias que a gente ainda não pensou, mas eu acho que essa é a principal, que eu passei de novo e falei, não é possível. O Odo tá levando susto que é o sindicato, que o Quark não está sendo acusado, ele é testemunha. Ele estava totalmente por fora. Aí eu falei, aparentemente sim. Aí que ferrou. Para mim, aí tombou. Ficou muito estranho. Porque quando, às vezes, trama, às vezes é muito bocó, muito simples, mas você vê coisas dos personagens que você fala, não, mas isso aqui é supimpa, me amarrei e tal, mas aqui afeta o próprio personagem, né? Achei esquisito. Eles ficaram tão focados em fazer um episódio em que o Odo e o Quark ficam sozinhos e que daí eles têm que discutir a relação deles, o amor e ódio ali. Quiseram fazer um episódio tão focado em personagem, não em trama, mas que no fim você não criou uma história por trás, um mínimo assim, que fizesse sentido eles estarem ali. A trama não precisa tomar conta do episódio, mas ela tem que ter um mínimo ali para ser crível. E aí no fim o jeito que eles colocaram aqui realmente acaba diminuindo um pouco o personagem do Odo e força muito a mão ali no jeito dele, fascista, tal, e essa obsessão dele com relação ao Quark. E aí, só para fechar, antes da gente ir para as notas, só uma informação que esse é o episódio que marca a última vez desses uniformes que foram originalmente criados para a série, né, usados desde Emissary, e a partir do próximo episódio eles vão passar a usar os uniformes introduzidos em Primeiro Contato. Então aí a gente já vai ver os uniformes aquele mais cinza, né, com aquelas cores mais tom pastel, assim. E é isso, então. Vamos para as notas. Fer, quantas estrelas você dá para The Ascent? 1,5. E você, Castanha? Eu fiquei decepcionado com esse, eu vou dar 2. Eu estava em dúvida entre 2 e 2,5, mas assim,
Pensando, se bem que eu dei 2,5 para Looking for Parmar in All the Wrong Places, então, tipo, não sei, eu acho que essas coisas da trama aí que eles não quiseram, que faltou cuidado, eu acho que acaba, infelizmente, prejudicando um pouco a parte boa que seria do episódio, que seria esse embate do Odo e do Quark. Então, vou ficar com 2 estrelas. Muito bem, então fechamos mais um episódio de Deep Space Nine. Fer, brigadão pelo bate-papo. Beleza. Castanha, sempre um prazer estar aqui debatendo Deep Space Nine contigo. Obrigado, Mariana. Sempre bom estar com você aqui. Obrigado ao Fernando pela participação. A gente se vê na próxima. E vou agradecer a todo mundo que ficou nos escutando até agora. Não deixe de nos seguir lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, acessar a nossa página trekbrasilis.org. A gente está no Telegram também, procura lá e aí você recebe todas as notícias que entram no site, os vídeos, tudo lá em primeira mão. E aí a gente volta daqui 15 dias com o próximo episódio. Até lá!